Um programa especial, um convidado especial, um momento especial, um isolamento social especial. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Estamos aqui em mais um Quarentena Show! E hoje nós temos aqui com a gente a convidada mais do que especial, Helena Miguel. Ei, delícia! Que bom estar aqui com vocês. Helena, conta pra gente como é que você está, como é que está essa quarentena. Né? Tá sim, tá muitas coisas, cada hora uma coisa, mas eu tô no momento de achar algumas coisas gostosas de tudo isso também. Então agora eu tô achando bom já, mas já passei, tipo, me pergunta amanhã, eu vou dizer outra coisa, a gente ontem tava de outro jeito. Tô na quarentena, estou nela. E o que você tem feito por aí, nesses dias? Pão, muito pão. Eu tenho tentado encontrar metáforas para a vida, né, para eu ficar bem. Jardinagem, comprei várias roseiras, 4 roseiras lindas, comprei um vaso, pus terra, vou lá dar aquela rezadinha. E agora só que tá vindo a criatividade um pouco de novo, pouquinho ainda. Fiquei meio sem ter criatividade, assim, fiquei um pouco em choque, sem ação, sabe? Sem criação, sem sonho, sem imaginação, só no triste. E depois fui tentando criar espaço de imaginar o futuro, né? E aproveitar isso para evoluir, né? Só tem esse caminho. Vamos fazer, então, o nosso bolão da quarentena? Vamos lá, bolão da quarentena. Helena, até quando você acha que vai essa quarentena? Eu acho que até julho, nessa estrutura que a gente está. Mas depois acho que continua mais tempo ainda, de outra forma. Acho que até novembro, sei lá. Acho que até ter a vacina, a gente vai viver uma vida um pouco diferente, assim, regrada. E acho que as pessoas que têm mais fragilidade de saúde a gente tem que olhar para elas, né? E ver como a gente vai fazer. Então, julho. Para conviver, né? Julho nessa estrutura. E depois até a vacina chegar. Tipo, ano que vem. Pois é, o nosso coleguinha que veio aqui, então tá marcando aqui no placar, Helena Miguel, julho. O ano que vem, né? O ano que vem. O ano que vem. Não, vamos ser esperançosos, vamos em julho. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou atriz, sou palhaça, sou arte educadora, fiz licenciatura em artes cênicas com esse rapaz querido aí, o Cainho, na Unesp, depois fiz IAD, uma escola que eu tenho muito carinho. Sou palhaça, trabalho na rua, trabalho no hospital, fundei uma associação sem fins lucrativos que chama Pronto Sorrir, a gente atua há 8 anos em hospitais pediátricos, jogando com a criançada. Tenho feito alguma coisinha no cinema. Estou aí fazendo coisas e procurando emprego. Essa não é uma boa apresentação, né? Helena, fala um pouquinho mais pra gente sobre o Pronto Sorrir. Bom, Pronto Sorrir é um projeto que nasceu no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo. Nós somos 8 atores profissionais, a gente se veste de seres falidos, personagens fantásticos, desconstruídos. Então eu sou a fada Sinão, eu já fui a fada Sininho, mas eu cresci demais, tô mais velha, minha asa tá quebrada, não consigo mais voar, moro em Guaianazes, lá na terra do nunca. E vários personagens, mas todos a gente trabalha um pouco a ideia de que a história também não tá perfeita, né? Eles também estão meio tortos e tentando se resolver. E nessa ideia de se aproximar um pouco da realidade da criança que está no hospital, né? Que também está se sentindo vulnerável, está se sentindo sem saber, né? E é um encontro muito forte, a gente sempre trabalha em duplas, né? Há 8 anos, já atendemos mais de 32 mil crianças em quartos e famílias. E a nossa ideia é um trabalho personalizado, assim mesmo, focado, realmente conhecer as crianças que a gente trabalha, assim. Na UTI, às vezes, acompanha crianças que estão há 10 meses internadas e tenta fazer um trabalho olhando para a história daquela pessoa, né? Nesse momento tão triste que a gente está vivendo, assim, fica para mim o pensamento do Pronto Sorrir, que não é um pensamento do Pronto Sorrir, é um pensamento do mundo, de que qualquer dor pode ser suportada se com ela você conseguir contar uma história, né? Para a gente fazer disso tudo uma história que não seja só de dor, né? Que seja boa, né? Que seja próspera para o futuro. Então vamos ver um pouquinho do que é o Pronto Sorrir, para quem não está entendendo, querendo conhecer um pouquinho melhor. Roda aí.
Eu acho que a gente vive uma época onde a gente vive em bolhas, né? A gente tem as bolhas dos nossos grupos no WhatsApp, as bolhas das pessoas que a gente convive, as bolhas artísticas, e a gente vive e convive com as pessoas que nos interessam, as pessoas que a gente não exclui, as pessoas que não nos interessam, a gente não convive, a gente escolhe a bolha que a gente quer habitar. E quando você vai para um hospital público ou um hospital filantrópico, você vai sair das suas bolhas, se você quiser se encontrar com pessoas. Então, esse trabalho, para mim, é uma oportunidade de ampliar o meu repertório de mundo, de observação do Brasil, de observação da realidade social do Brasil, de observação de como é a saúde no nosso país, de como as pessoas pensam, do que elas ouvem, do que elas sonham, do que elas dançam, de como elas brincam, do que elas assistem na televisão. É um espaço de encontro onde bolhas se rompem. Vamos fazer o nosso bate-bola? Eita! Bate-bola é aquele... Tá, calma aí. Pronto? Pronto para começar? Pronto. Uma bebida. Vinho branco. Uma comida. Ratatouille. Nossa, Gente, que é basicamente abobrinha, cebola, tomate, queijo ralada e berinjela no forno, tá? um lugar. Em mim. Uma sensação. Eu ia falar tesão, mas de repente veio borbulha, sabe a bolha de ar saindo daquelas águas quentes, tipo borbulhantes, assim, de nascente? Essa sensação eu acho que eu quero pra hoje. Vinho branco, ratatouille, borbulhas da nascente. Uma pessoa. Minhas avós, minha avó. Um filme. Ai, gente, Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É que eu acho meio, sei lá, acho que revela alguma coisa de mim. Uma música. Ah, Clube da Esquina 2. Uma peça de teatro. Roda Viva. Uma peça de roupa. Meia. Ah, que linda. Linda. As meias é tipo, né, aquela pedra que você guarda no bolso, é um segredo, ninguém precisa saber, mas você pode estar super lúdico no dia com uma roupa super séria, né? Vamos lá, então, a última palavra é carnaval. Chuva. Beleza, esse foi o nosso bate-bola jogo rápido. Tô gostando que a Helena tá rendendo, né, o programa, assim, ela precisa das respostas, né? A Helena é, com certeza. Eu sou mesmo? Porque eu já tô arrependida do lugar. Eu acho que é em mim essas vezes. Acho que eu tô com saudade de vocês, que eu fico assim na câmera, assim, ó, tô quase, tipo, abraçando, assim. Eu só quero abraçar vocês. Calma, Helena, tá tudo bem. É só o Corona Vitor querendo fazer a pergunta dele. Ai, O gente, Vitor, que nosso repórter susto. de campo, ele faz as perguntas que ninguém quer fazer, meio constrangedoras, então você já perdoa a gente de antemão, viu? Pois é, vamos ver o que ele tem para perguntar. Helena, você é uma pessoa muito extrovertida. É verdade que não dá pra fazer uma pergunta constrangedora pra você? Não, gente, óbvio que não. Eu acho que eu sempre tô constrangida. E é constrangente. Já viu cada situação, né? A gente sabe que você é uma das pessoas mais extrovertidas que existem. Você vem com esse papo agora? Ah, vá. Ah. Ah, vá, para. Você ficou constrangida com tendo que responder isso? Não. Não? Aí, ó. Sei lá, Helena, você vê que a gente tá no avião porque você é uma pessoa muito viajada, né? comecei cedo, dos 4 aos 6 anos eu morei nos Estados Unidos com a minha família, que meu pai foi estudar lá e a gente foi todo mundo. Depois, de novo, eu fiz um intercâmbio, então eu morei de novo nos Estados Unidos. Daí, quando eu entrei na Unesp, eu fiz um intercâmbio universitário na Universidade de Évora, em Portugal. Morei 1 ano em Portugal, foi quando eu conheci a Europa e foi daí muito legal, porque daí viajei para muitos lugares lá. E daí você descobre que viajar é uma coisa possível, né? Apesar de parecer muito privilegiada dizendo isso, né? E sou, mas parece que tem uma impossibilidade que a gente põe na nossa cabeça que às vezes a gente consegue viajar, assim, dá para você conseguir viajar. Daí depois lá, com esse pensamento de que as coisas, que é possível viajar, me veio uma vontade muito grande de estagiar numa companhia indiana que chama Adi Shakti Theatre. Eu tenho pensado muito nessa... Adi Shakti Theatre. Não sei porque eu perguntei. É uma companhia incrível, que tem uma técnica, um trabalho corporal diário, de uma rotina de trabalho, de treinamento do ator, e foi incrível. Eu fiquei lá 4 meses, morando na Índia, e daí eu voltei para o Brasil. É muito bom viajar, é muito bom, né? Você se conecta com as pessoas de uma forma... Você é uma folha em branco, né? Você não tem nada que te define, né? Então você tá ali novo para a pessoa, né? E novo para si,
de outra cultura, então tem uma capacidade de se reescrever também, de conseguir se libertar de coisas que você não quer, de atitudes suas bestas. Às vezes esses espaços onde você não tem uma história são muito libertadores, né, assim. E na Índia era muito incrível, porque eu fiquei muito tempo mochilando sozinha, né, assim, fui para Caxemira sozinha, os Himalaias sozinha, para Caxemira, para eles terem uma cultura própria, e eles não querem pertencer à Índia, é muito violento para eles isso. Então, é uma região que tem sempre muitos conflitos. E eu fui achando que eu podia e fiquei presa, enfim. Mas o que Você na Caxemira? é porque, assim, eu estava na Índia já há 3 meses e pouco, eu queria ir para Dharamshala, que é onde mora o Dalai Lama. Daí eu fui numa agência de turismo e o cara era da Caxemira e falou, meu, por que você vai para Dharamshala se você pode ir para Caxemira, aqui, meu, Himalaias é muito mais bonito. Tem aqui uma casa no barco maravilhosa para você ficar e tal. E por um preço super barato, e tem como você ir amanhã. E daí eu falei, eu vou. É um chamado, eu vou conhecer os Himalaias da Caxemira. Aí no dia seguinte eu fui para o aeroporto, daí liguei para os amigos da companhia de teatro onde eu tinha ficado, só para avisar que eu estava indo para Caxemira. Daí eu falei, oi, Arvinda, tudo bem? Então, tô aqui no avião, tô entrando para Caxemira. Eles, quê? Como assim? Não, você tá indo para Caxemira. Eu falei, é muito perigoso, sei lá, nananã. Daí eu fiquei um pouco assustada, eu falei, assim que você chegar lá, pelo amor de Deus, você liga pra gente. Não, daí eu cheguei no avião, assim, daí tensa já, né? Daí eu cheguei no avião, sentei do lado de uma mulher da Romênia, ela falou, de que jornal você é? Eu falei, vai ter uma greve geral amanhã e tal, eu sou sei lá o quê, daí tinha um outro cara do New York Times, eu tava, tipo, o avião onde eu olhei só tinha, tipo, nenhum indiano no avião, todos europeus saindo de Nova Delhi com cara de jornal, assim. Daí você não pode sair, daí do nada, na hora que eu tava saindo, assim, última saída, a porta, sabe, aquelas portas que abrem assim, daí tinha o cara do exército indiano, falou, qual é o seu nome, vem aqui, você tem que esperar aqui, a pessoa que for te buscar tem que deixar o celular dela e o RG aqui comigo, os documentos, para garantir sua segurança. Daí eu fui, daí um cara me buscou, e daí ele me levou pro barco. E daí tudo que eles tinham dito era mentira. Não tinha internet, meu celular não funcionava, e não tinha água quente nem aquecimento. Mas era o paraíso. Tipo, era um lago absurdo, e os Himalaias, e um barco, assim, uma comida maravilhosa. E daí era o dono do barco era um muçulmano que falava 11 línguas, poeta e tal, e tipo, com muita coisa para contar, muita mágoa, muita história. E foi muito bom ouvi-lo, só que é muito triste que a gente não pode falar, né? Nós mulheres não falava. Quando eu falava alguma coisa, já vinha outras conversas, e não tinha um interesse genuíno mesmo, não existia interesse em saber o que eu penso. Como mulher, sentia isso. Mas aí foi incrível, só que daí era muito frio no barco, daí eu passei lá, daí não tinha ninguém no barco, não tinha nenhuma outra pessoa, eu dormi sozinha num barco, no meio da Caxemira, porque eles iam dormir em outro lugar, então o barco ficava só pra mim. Daí eu, tipo, pus móvel pra fechar tipo, uma cômoda pra fechar a porta, com medo. Mas daí eu não aguentei esse dia, foi muito frio, era muito para esquentar, punha umas garrafas PETs de água fervendo assim dentro da cama. E daí no dia seguinte eu fui para casa deles. É muito diferente, né? Banho de caneca no meio do frio do Himalaia. E daí eu conheci a mulher dele, né? Que não falava inglês e não sabia escrever, né? Diferente dele que falava 11 línguas. Nossa. Mas ela era uma mulher incrível, e a comida, a gente comia raiz de flor de lótus. E é delicioso, e a comida, e eu fazia massagem nela. A gente começou um trabalho a gente ficou se tocando nessa viagem, se massageando os ombros, assim, ela, tipo, sei lá, a gente ficou amiga, porque eu fui para Caxemira para conhecer as coisas, mas como eu era mulher, eu não podia muito sair, eu não podia sair sozinha, e estava tendo greve, eu não entendia a língua, e era perigoso, e eu sentia medo como mulher lá, eu senti medo. Então eu basicamente fiquei na casa, né? Mas foi muito bonito, assim, apesar de tudo. Helena, a gente já está finalizando o nosso Quarentena Show de hoje. Você tem alguma coisa para dizer para o nosso público, uma última consideração? Fiquem em casa, se cuidem dos seus, assistam Quarentena Shows com essas pessoas maravilhosas, se conectem com as coisas boas, busquem a felicidade em cada coisa que vocês fizerem, para a gente seguir forte e alimentado para essa luta. Um programa especial, um convidado especial, um momento especial, isolamento social. Helena, obrigado!